Está começando mais um episódio de Papo com a Lei. Eu sou Érica Ferreira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse momento, se inscreva, comente e compartilhe. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, sobre contratos. Você já ouviu aquela máxima de assinar um contrato sem ler? Você já fez isso, inclusive? Então hoje eu recebo aqui para conversar sobre isso a Melissa. Como que fala o seu sobrenome? Lucite. Lucite. É um nome diferente, gente. A gente tem que aprender a falar. Boa. Melissa, se apresenta aí para o nosso público, por favor. Sim. Oi, um prazer. Estou aqui como convidada da Érica. Conheço a Érica há um tempinho já. Admiro o teu trabalho, inclusive, Érica. Obrigada. E que privilégio estar aqui para falar sobre esse assunto, porque eu sou especialista na área de educação financeira, consultoria financeira, e eu gosto de falar assim, finanças e dinheiro, você precisa primeiro entender o jogo, como funciona para você entrar em campo e ganhar, né? Então, o contrato envolve justamente isso. Não simplesmente olhar para a oportunidade de momento, se deixar levar pela emoção e depois, o que que vem, né? É bem isso, né, Melissa? Muitas vezes as pessoas elas assinam um contrato na emoção. Né? Então, tipo, eu quero comprar uma casa. Eu vi uma propaganda lá de uma casa e aquela parcelinha cabe no meu bolso. Isso. Eu não olho mais o restante. O que você fala para mim sobre isso? Então, é o mais comum, né? E hoje em pesquisas no Brasil, nós temos 80% da população brasileira endividada justamente por isso. Por falta de educação financeira, né? Sempre fomos ensinados a obter coisas. Então, você vai para a faculdade por quê? Porque lá você se realiza profissionalmente, obtém um emprego para quê? Comprar uma casa, comprar um carro. Então, sempre em pensar em gastar mais do que ver se realmente é isso que vai me ajudar. Cabe no bolso, né? Exatamente. Então, às vezes, aquela parcela que cabe no meu bolso, ela vai me conecta com o quê? Com o desejo do momento. O que eu preciso? Não, eu tenho para pagar esse valor, eu vou. E eu não me detenho a ver. O que está acontecendo ali? Será que é só a parcela? Né? Mas como a entidade bancária, ela tem uma boa reputação de ser algo sério, né? E respeitado, confiável, você acredita que ele vai te oferecer o melhor para você. Só que se você não olhar, você pode estar entrando em algo ruim mesmo para o seu orçamento. Por isso que é muito importante a pessoa já desde o início ter essa percepção de contratar ou pelo menos buscar uma orientação com alguém que tem essa expertise, procurar um advogado para ler, né, as cláusulas do contrato. Mas vamos lá, Melissa, chegou um contrato para mim ali. É aquele contrato, famoso contrato de adesão. Pronto. Aquele contrato que a gente só vê o nosso nominho lá em cima e no final para assinar, não posso mudar nada. Realmente, eu posso mudar? Eu não mudo nada nesse contrato? Posso mudar alguma coisa? E se eu assinar esse contrato? Aí vem a famosa. É bem normal isso acontecer. Por quê? O que acontece? Cabe no bolso, a oportunidade está na mesa, o banco me chamou. Olha, ou qualquer entidade financeira chamou e está te oferecendo para você obter aquele benefício na hora. Comprar uma casa, um veículo, uma viagem, um crédito pessoal, investimento do seu negócio, talvez uma reforma, enfim. O que você pensa na hora? Cara, é a oportunidade, é o momento, como que se não houverem mais outras oportunidades. Como que peraí, se eu negar agora, ele não vai se abrir para uma outra oportunidade para mim. Na verdade, calma, vamos ler, vamos entender de modo geral tudo. Não só olhar para o valor da parcela, não só olhar para a oportunidade do momento. Peraí, faz sentido para meu orçamento como um todo esse contrato que eu vou assinar de adesão? Porque assim, uma vez assinado, não quer dizer porque eu assinei errado, eu vou dar um jeito e vou resolver. Tá, vamos pensar que vai dar um jeito. Qual vai ser o impacto financeiro disso no teu orçamento futuro também? Se você assinar um contrato onde o custo efetivo total não é o teu desejado, onde talvez a parcela hoje cabe no teu bolso, mas no final do prazo desse crédito, desse financiamento, ele for bem maior além do que realmente a propriedade vale. Então, tu tem um custo super maior sobre uma propriedade que quando depois você vai vender, aí você nem recupera sequer aquilo que o valor que você pagou, ou você depois descobre que entrou numa coisa que não é legal, aí você vai ter que fazer o quê? Contratar um advogado para entender o contrato do que você já assinou
E envolve quê? Outros custos adicionais. Então, isso gera um peso forte no orçamento. Então, assim, esse momento não é só olhar para a oportunidade. Eu acho que o momento para buscar, assim, pega o contrato, me dá uma cópia, vou analisar, vou conversar com um profissional financeiro, vou conversar com um advogado que entende. Porque, gente, quem é cardiologista, ele se formou para ser cardiologista. Então, não é ignorante, ele não é ignorante se ele não entende um contrato financeiro. E a maioria das pessoas não entendem, porque tem muitas aquelas letrinhas minúsculas lá no contrato, tem palavras que às vezes não é do seu conhecimento, do seu vocabulário usual, né? Então, às vezes, o contrato pode se tornar um problema. Exatamente. Né? Melissa, me diz, quais são, na verdade, as cláusulas principais que eu preciso olhar no contrato? Peguei um contrato, Sim. Vou assinar. É um contrato ali que, vamos dizer que eu tô comprando uma casa por 30 anos, gente. Pensa, 30 anos você pagando uma parcela. Então, obviamente que existem cláusulas importantes nesse contrato. Quais são essas principais cláusulas que precisam ser analisadas pela pessoa? Isso. Bem importante é, primeiro, o tipo de juros que você vai pagar. Tá? Porque a parcela pode ser muito boa, pode ser super atraente. E isso envolve na parte de consórcios como créditos financeiros, tá? Para ambas as partes. Você pegar um financiamento no banco ou pegar um crédito através de consórcio. Não é só olhar a parcela. Você tem que entender o custo efetivo total dessa operação. Qual é o tipo de juro composto que ele tem? Se for no consórcio, esse grupo é estratégico para o que eu quero? Ele já está um grupo engajado? Qual é o prazo estratégico que eu tenho para adquirir esse crédito? Então, tem que se analisar, não se deixar levar pela emoção do cara que está te vendendo. Porque, infelizmente, é um mercado que está cheio de vendedores. E não de consultores financeiros. Então, há uma diferença entre um consultor financeiro e um vendedor. Porque o vendedor, ele olha para a comissão que ele vai obter. E para a meta que ele tem que bater. Aí ele te empurra algo. Não, é uma oportunidade, é a parcela. Então, ele vai te levar o tempo todo na conversa a olhar a parcela. Porque ele quer desviar a atenção do que realmente é a operação como um todo. Então, ele está pouco se importando se depois você vai pagar ou não. Ele já entregou a bolinha para você. Aí, depois você se virar para resolver arcar com aquela responsabilidade, aquele contrato que você assinou. Então, acho que primeiro, olhar para os juros, se for crédito de consórcio, olhar para o grupo, entender um pouco, buscar realmente outras opiniões ao respeito, buscar especialistas na área, tá? Então, o que eu mais oriento é isso. O custo efetivo total da operação, qual o tipo de juro que está ali, qual o tipo de crédito, os tal de que paga agora tanto, mas depois tem que pagar um grosso, que eu esqueço a palavra em português. Eles falam que é principalmente consórcio, né? Você paga 50% da parcela e quando você for contemplado, você começa a pagar os outros 50%. Isso. Paga parcela cheia, né? Isso. Então, tipo, tanto em consórcio com financiamento, qual é a diferença? Consórcio não tem os juros, financiamentos têm o juro, certo? Certo. Então, em consórcio, o que você mais tem que se atentar? Tem que se atentar à estratégia do grupo. Se o grupo realmente entrega a tua necessidade. Porque eu vejo, quando você vai fazer um contrato financeiro, seja empréstimo, crédito, o que for, tu tem que ver o quê? O que você quer ganhar com isso? E não é só obter o bem imediatamente, ou não simplesmente, eu vou me planejar para o futuro. Sim, você se planeja para o futuro, mas esse futuro não pode ser muito longe também. Então, tem que ter estratégia por trás de tudo. Então, tem que se atentar. Tá, se eu entro neste grupo, qual é a estatística de que eu vou poder ter meu crédito dentro de um prazo que vai realmente trazer aquilo que eu preciso? Um banco, que tipo de juro composto eu vou pagar? Que tipo de crédito eu vou pegar? Será que esse crédito realmente compensa para o imóvel ou a propriedade que eu vou adquirir? Crédito pessoal. Tu vai pegar um crédito pessoal para quê? Então, sempre se perguntar. Porque toda decisão financeira que a gente toma, ela impacta onde? No nosso orçamento. Então, não simplesmente porque eu tenho um poder de pagamento sobre esta parcela, quer dizer que no médio e longo prazo será um bom negócio. Pode atrapalhar bem mais do que realmente você ganhar. Então, que olhar no contrato? Eu olho onde eu ganho. Não só o outro tem que ganhar. Não, eu preciso ganhar. Além do bem, eu preciso ganhar financeiramente. Alguma estratégia financeira tem que ter nesse contrato. Exatamente. Ô, Melissa, e quando vale a pena você fazer um financiamento
ou fazer um consórcio. Porque você estava falando de consórcio, ficou me vindo na cabeça, assim, né? Porque a gente vê tanta propaganda deles falando assim, você vai comprar um carro, se programe, faça um consórcio, né? Mas a maioria das pessoas não faz isso. Não Ela faz. quer fazer um consórcio e daqui a um mês está contemplada. A gente sabe que não funciona assim. Fala para nós quando que funciona um e quando funciona outro. Porque imagino que sejam estratégias diferentes. Diferentes, totalmente. Assim, ele deixando claro, consórcio e financiamento, eles não concorrem diretamente, por assim dizer, tá? Estamos falando de produtos financeiros para finalidades diferentes, tá? O crédito, o financiamento bancário, ele te dá a oportunidade de adquirir imediatamente algo. Beleza. Dependendo a tua situação, a tua necessidade, ou inclusive eu falo, se você vai pegar um financiamento bancário para investir em um negócio que ele vai rentabilizar ao ponto de pagar o financiamento, beleza, pode ser um bom negócio, mas tem que se analisar que tipo de financiamento, qual tipo de juros, aquilo que eu falei anteriormente. Agora, eu não tenho um poder de pagamento, porque financiamento, o poder de pagamento é maior, porque envolve juros, certo? E mesmo que você está empreendendo e está investindo num negócio, você tem que entender que você tem um custo de vida. Então, seu custo de vida não pode entrar em risco por uma operação financeira. Então, é sobre ganhar dinheiro, mas eu preciso saber fazer mais dinheiro com o dinheiro que eu ganho. Então, se eu vou usar um financiamento para me alavancar financeiramente para investir em meu negócio, eu tenho que ter poder de pagamento para o financiamento, poder de pagamento para meu orçamento. Qual é a vantagem do crédito através de consórcio? É que para quem não tem um poder de pagamento maior e não colocar em risco o seu orçamento pessoal, se planeja. Porque o consórcio te permite planejamento estratégico para, da igual forma, você se alavancar financeiramente, obter esse negócio que você quer investir ou reformar a tua casa, qualquer plano, você consegue fazer isso através de planejamento. O bom do planejamento é que você não paga juros. Então, é um custo efetivo total muito mais baixo do que com financiamento, né? Tem pessoas que, às vezes, é uma oportunidade, precisa investir mais, vai abrir mais uma sucursal da sua empresa, vai ampliar o escritório, porque a empresa demanda o seu financiamento, mas, paralelo, ele também adquire uma carta de crédito, de consórcio, porque ele consegue quitar o financiamento com o consórcio. Então, ele obtém, exatamente. Então, é tudo uma questão de analisar qual é a tua necessidade, qual é a realidade da pessoa. E, através disso, a gente monta uma estratégia. Porque eu falo assim, né? A mesma receita não é para todo mundo. Não existe. Então, é olhar para o orçamento daquela pessoa, entender o momento que ela está, entender aonde ela quer ir. E aí, como especialista financeira, a gente traz todo um cenário para esta pessoa de forma específica. Porque não é simplesmente você pegar um contrato, ler o contrato, achou que tá tudo ok, coube aquela parcela no bolso, vou assinar e ok. Mas futuramente isso pode trazer consequências, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, uma multa alta em um contrato faz diferença? Muda alguma coisa ou não? Porque a gente vê, assim, os contratos bancários, principalmente os bancários, eu digo os bancários, porque já vem, a gente não consegue mudar. Sim. Né? E aí já vem com uma multa lá de 20%, 30%. O que é legal, né? A primeira coisa, o que é legal e até que ponto uma multa alta pode deixar o contrato mais vantajoso para eles e menos vantajoso para quem está assinando, vamos dizer assim. Isso. O que acontece? O banco já sabe que você talvez pode falir no contrato. Por começar por aí, ele já sabe. Então, eles já sabem a sua situação financeira. Ele já sabe. Ele sabe o teu poder de pagamento. Ele sabe que você, além de adquirir o crédito, você tem filhos. Ele entende da vida. Ele sabe muito bem, melhor como funciona o dinheiro do que a própria pessoa que ganha esse dinheiro, né? Então, ele vai se proteger. Inclusive, hoje o banco ele tem acesso a todas as informações, porque está tudo interligado, né? Tem total acesso. Total. Então, ele precisa se amarrar. E outra coisa um parênteses aqui, que eu acho que tem grande valor para isso que a gente está falando, é que o banco, ele usa o teu dinheiro para ele ficar rico. Né? Então, vamos lá. O banco, ele, por lei, o Banco Central do Brasil faz dinheiro, imprime dinheiro, por lei. Eles justificam e criam uma dívida interna e tudo mais. Mas ele faz o dinheiro quantas vezes ele achar oportuno legalmente falar.
Você não pode fazer isso, porque senão você está lavando dinheiro, está, né, entrando numa coisa que não tem nada a ver. Então, o que que faz o banco? O banco te vende um financiamento para você comprar uma casa, certo? Ele sabe que talvez você pode não pagar esse financiamento. Mas enquanto você está pagando o financiamento, ele coloca essa propriedade, no documento dela, como um título. E ali vem a rentabilidade do banco. Então, o banco ganha na rentabilidade do título da propriedade que você está pagando. Então, ele ganha sobre o título, ganha sobre a tua parcela. Se você falir financeiramente e não conseguir pagar, ele toma o bem. Perfeito? Ele vai tomar um bem, ele mesmo que ele vai leiloar, ele está ganhando. Ele já ganhou juros compostos nas parcelas que você pagou. Ele recupera o valor da propriedade e ele usou os títulos para rentabilizar também. E é verdade que o banco dinheiro. tem um seguro com relação a essas movimentações, que quando uma pessoa para de pagar, ele resgata esse seguro e futuramente ele ainda pega o bem? É isso? É desse jeito. Meu Deus, gente. E a gente tem também como se proteger. Mas para a gente se proteger, a gente precisa fazer uma pausa para ler o contrato antes. Eu falo assim, o banco não é o dia em todo um vilão. É que, vamos lá, é a regra do mais esperto. É a regra do jogo, né? É a regra do jogo. Então, assim, ele tá vendo a tua vulnerabilidade, a tua necessidade de comprar imediatamente um veículo, de comprar rápido uma casa, porque fomos ensinados a isso, a um imediatismo, certo? Ele te fez essa proposta super atraente e você pegou a isca. E você entrou ali. Agora, para sair daquilo, se você não pausou primeiro, pensou, buscou um assessor financeiro, buscou um advogado, para entender, como voltou ao que eu falei, né? Cardiologista se formou como médico especialista na parte de coração, né? Ele não vai ter, não se dedica horas a entender como funciona o mercado financeiro, os produtos financeiros, as leis que um advogado vai trabalhar. Então, isso aqui gente, é fundamental. Porque o que acontece? Você depois vai ter que pagar. Se faliu, perde a propriedade. Não O tem banco como... já na hora. Na hora vai tomar, porque ele está se protegendo. Mas você também tem como se proteger. Então, como eu olho para minha proteção, uma forma é antecipando-se antes de assinar um contrato e ver se este contrato realmente faz sentido para o meu orçamento financeiro pessoal. E não tem que fazer só sentido para o banco. Não, para mim. Eu vou conseguir? Isso está dentro do meu poder de pagamento de forma geral, não só olhar para a parcela, não. Eu tenho filhos, existem imprevistos. Se eu sou empreendedor, que tipo de proteção eu tenho caso eu não puder trabalhar? Então, tudo isso impacta na decisão financeira que a gente vai ter que assumir. E vamos dizer que ele assumiu essa parcelinha aí, né? Sim. Comprou lá um imóvel de 30 anos, vai ficar 30 anos pagando esse imóvel, e no meio dessa história aconteceu algum problema com ele, ou ele faliu, ou ele teve um problema de saúde. Quais medidas ele pode tomar nesse momento? Não, porque assim, a gente sabe que não necessariamente porque aconteceu um problema, ele vai imediatamente perder o imóvel dele, ou aquele financiamento vai ser parado ali. Sim. Então, qual estratégia que essa pessoa pode utilizar? Aconteceu o problema. Qual é o primeiro passo que ela tem que pensar? Opa, vou parar agora, o que eu vou fazer? Isso, eu acho assim que o primeiro passo é se antecipar ao problema. Não esperar o problema chegar, né? Beleza, eu assinei, mas mesmo que eu assinei sem entender o contrato, eu preciso olhar também para que tipo de proteções eu tenho. Que tipo de seguros eu tenho, que tipo de reserva eu tenho, caso eu não puder dar conta deste contrato, caso eu não puder pagar, caso acontecer algum imprevisto, eu preciso me antecipar. Porque uma vez que deu ruim e eu não estou preparada para esse ruim, aí, meu querido, aí é se virar nos 30 agora para buscar resolver, buscar as diversas alternativas que se tiverem no momento, claro, que vai depender muito também da pessoa. Se tiver que vender um imóvel, a primeira opção, às vezes, dependendo da gravidade do assunto, é se desfazer de um bem, né? É se desfazer do bem no lugar de esperar o banco tomar, né? Então, é entrar numa negociação de parcelamento com o banco, né? Tentar primeiro por ali, fazer uma portabilidade do financiamento, talvez um juro mais baixo, renegociar a dívida novamente. Então, existem várias formas que a gente pode negociar neste momento como uma estratégia de ganhar tempo
tempo para talvez você se desfazer do bem, se for o caso. Se você tiver uma reserva, então olhar para essa reserva, de que forma eu posso resolver este BO financeiro que eu estou tendo agora, com que finalidade? Primeiro, não perder o bem, né? Porque se você adquiriu ele, não acho legal já querer de primeira se desfazer. Vamos primeiro entender o cenário antes de. Se é uma dívida absurda, realmente o melhor é vender. Se você não leu o contrato antes, não se deparou com o tipo de financiamento que você adquiriu, ali, se você não tem como fazer uma portabilidade ou adquirir uma carta de crédito de consórcio para quitar essa dívida, porque não tem mais poder de pagamento, então a melhor forma é vende o imóvel, recupera parte do teu capital e passa a dívida para o novo comprador. E aí a gente faz uma nova estratégia para adquirir um novo financiamento, um novo imóvel, mas já com uma outra estratégia financeira que realmente seja viável para a pessoa. Você me falou uma coisa agora que me chamou bastante atenção e que eu utilizei muito na época da pandemia, que é a portabilidade de uma dívida, né? Que muitas pessoas não sabem o que é, não sabem que pode fazer, né? E que às vezes é uma ótima estratégia para conseguir se reerguer naquele momento, né? Eu vou te falar o que eu fiz. Ótimo. E daí você vai falar pro povo que se isso tá certo, se não tá certo, e também o que eles podem fazer, explicar o que é portabilidade, né? Na época, eu tinha eu tenho um imóvel ainda, e na época ele estava financiado, e aí eu tava com juros muito altos na época. Eu comecei a pagar o meu imóvel com juros de 13%. Uau. Então, no final, eu estava pagando 6%. Mas o que eu fazia todo ano? Eu ia nos bancos, andava todos os bancos e via quanto que eles pagavam pela minha dívida. Perfeito. E aí, o banco fulano de tal paga menos que o banco que eu tô. Eu ia lá no meu banco e fazia a negociação e conseguia baixar um pouco o meu juros. Os juros. Então, eu fui fazendo isso até chegar no 6%. Essa é uma boa estratégia? É uma boa. Eu acho que você foi brilhante, inclusive, com o que fez, porque justamente é isso. É analisar, é negociação, gente. Todo banco quer pegar a tua dívida. Porque se o banco pega a tua dívida, você vai pagar os juros para este banco. E aí ele lucra. E ele tem um imóvel ali para garantir. Exatamente. Ele tem um imóvel e ele ganha sobre os títulos desse imóvel. Então, ele também vai ganhar. Ele ganha pela dívida, ele ganha por outro produto, porque ele se transforma em outro produto financeiro. Se você não cumpriu o contrato, ele está protegido, ele está blindado. Então, por todo lugar ele ganha. E você trouxe uma palavra que é a negociação. Gente, você tem que aprender a negociar. Não tenha medo nem vergonha, porque eu acho assim, que se criou um tabu sobre a negociação. Ai, não, quem negocia é pobre. Não, minha gente, o rico negocia pra caramba. Certo? Então, tipo assim, você tem que entender que quando você vai assinar um contrato com o banco, com qualquer, já seja até de sociedade, porque você vai fazer um negócio com alguém, você tem que entrar não é briga no mau sentido, senão na briga de negociar. Tem que ter um ganha-ganha. Então, tu tem que pensar sempre, o quanto eu ganho com isso aqui? Então, vamos lá. E elevar uma proposta para outro banco. Cara, aquele banco me deu essa proposta. Tu tem como melhorar ela para mim? Se o banco, claro que vai querer melhorá-la. Porque o banco ganha absurdamente sobre a dívida. O banco não quer perder, né? Não quer. Cliente, vamos dizer assim. Não quer. E a gente vê isso com algo besta, os chips de celular. Fala para uma operadora que você vai trocar de chip para te ver. Nossa, vira uma coisa de doido. Eu já tive um chip que na época pagava R$55 e passei a pagar 20 e poucos reais. Imagina, de 55 para 20 e pouco e aumentou para mim os benefícios. Então, no banco não é diferente. Essa estratégia de portabilidade é bem importante para as pessoas entenderem que ela não está presa a uma dívida com um banco, né? Então ela pode procurar um outro banco, ela pode buscar uma outra oportunidade. Isso. E com os juros que a gente tem hoje no Brasil, gente, a gente precisa buscar outras oportunidades, né? Melissa, me fala uma coisa, quais são as melhores estratégias? A pessoa já tomou a decisão, eu preciso comprar um imóvel. Isso. Né? Quais são as melhores estratégias que você vai trabalhar com ela? Primeiro, se é a longo prazo ou a curto prazo essa decisão, né? Isso. O que você poderia oferecer para o nosso público aqui que está pensando, de repente, em comprar um imóvel, assinar o contrato, né? O que você poderia dizer para eles? O que é elementar, é principal nesse momento? Isso. Eu acho assim, o mais importante neste momento tão decisivo é olhar para o custo efetivo total da operação. Você vai comprar uma propriedade de 200 mil, um exemplo.
quanto você vai pagar no final do prazo. Tá? Porque juros compostos, para quando você investe, é bom. Mas juro composto para quando você paga uma dívida é absurdo, né? Então, Você assim, não vai ganhar nada no final. não ganha nada. Ah, mas é porque você tem um ativo, que é um imóvel. Se é para você morar, ele não é um ativo. Ele continua sendo um passivo, mesmo que seja uma propriedade real. Por quê? Porque ela não gera renda para a pessoa. Então, se ela não te gera renda, a primeira coisa que você tem que pensar, meus passivos não podem ser maiores que meus ativos. Ou seja, essa propriedade que eu vou assinar agora, ela não pode tirar muito dinheiro do meu bolso se eu não tenho uma outra estratégia que enche meu bolso. Então, não pode ser somente porque você empreende aquela única fonte de renda. Não é só o teu emprego. Então, você tem que olhar mais. Meu convite é, olhe mais para a tua capacidade de ativos. Quanto você tem de entrada e quanto você vai destinar para a saída. Porque é sobre isso o jogo do dinheiro. Então, não é sobre eu ganho tanto por mês, me ajuda a esticar 10 mil reais. Eu ganho 10 mil reais, me ajuda a ficar rica, comprar casa, carro, viajar. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo com apenas 10 mil reais. Não, não tem como. Você precisa dos 10 mil fazer mais dinheiro se você quer atingir mais sonhos. Se você quer conquistar, se você quer se realizar, você tem que, desses 10 mil reais, primeira coisa é focar em como fazer mais dinheiro. Quando eu gero mais dinheiro entrando, aí eu destino menos para passivos. Então, eu vou olhar para o passivo de forma estratégica, porque tem que doer o quanto está saindo do teu bolso. Porque se ele sai no passivo, ele não tem retorno. Verdade. No ativo ele sai, mas ele retorna, e retorna em dobro. Então, é olhar para o banco não como um vilão, não ter medo do banco. É olhar para o banco como alguém que está num jogo. É uma pessoa que está ali. Você vai jogar futebol, é o time contrário. Então, você não vai acabar ele, não vai destruir ele. Mas vem cá, vamos negociar, vamos entrar num acordo aqui. Tu ganha e eu quero ganhar também. E principalmente se for passivos. Então, assim, se for um passivo, busque um especialista. Inclusive, a gente trabalha com um diagnóstico financeiro, onde, através deste diagnóstico financeiro, a pessoa enxerga a sua situação financeira como ela está, quais são seus pontos fracos que ela precisa fortalecer para quê? Para aumentar seus ativos. Porque não é só, eu reduzo meu custo de vida para poder comprar isso aqui. Essa é uma mentalidade de escassez. Então, a gente precisa abrir nossa mentalidade para uma mentalidade mais próspera. E a mentalidade próspera é aquela que quer aprender a fazer do dinheiro mais dinheiro para me realizar sem viver na escassez. Gente, vocês viram com certeza que tem muita coisa pra gente conversar sobre Tem isso. muita coisa. Eu quero que a Melissa volte aqui pra gente bater mais um papo sobre essas questões e aprender mais, né? Porque, Sim. querendo ou não, a gente tá aqui aprendendo sobre como lidar com o dinheiro. Isso. Hoje todo mundo lida com o dinheiro. A gente tem dinheiro entrando, saindo, toda hora tá na nossa mão, não tá mais, né? Mas é isso aí. Melissa, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais para o nosso público e com certeza você vai voltar aqui para a gente conversar. Obrigada. Muito obrigada, Érica, de verdade, pela confiança de me convidar para o seu podcast aqui, estar compartilhando com vocês as informações. Vocês podem me ubicar no Instagram, Um Plano Solucoins. Um plano é número 1, tá? Então, é número 1, plano Solucoins. E meu Instagram pessoal é Melissa com um S só, Lucid, né? Aí a gente vai digitar os Instagrams por onde vocês podem me achar. E a minha dica, gente, faça o seu diagnóstico financeiro. Tenha um bate-papo com a gente, vamos tomar um café. Eu estou curiosa para conhecer a sua situação e poder te ajudar. Olha aí que legal, gente. Pessoal, obrigada e até um próximo episódio.